Perfeito, perfeito. Gente, vamos estar no início então, tá bom? Vou fechar os microfones de todos aqui e vamos dar início à nossa apresentação. Acredito que tem convidados na sala, né? Acredito que tenha convidado pessoas novas para a gente começar apresentando o plano. Apesar que eu sei que vocês estão precisando de um treinamento. Eu sei disso. A gente vai ter que marcar esporadicamente outro treinamento, tá, gente? Fora de terça e sexta. Terça e sexta eu tô vendo que sempre tá tendo convidado. E a gente não tá conseguindo fazer os treinamentos. Mas, vamos lá. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa apresentação, né, que nós vamos fazer sobre esse grande ecossistema da LuxPlay. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan de Paula. Eu sou formado em administração no Brasil, sou formado em coaching e aqui nos Estados Unidos também estudei e especializei em programação de blockchain, né? Eu já tenho mais ou menos 10 anos, quase 11 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. E desde o primeiro momento que eu pisei aqui, eu conheci muito sobre o ramo das criptomoedas, né? E como eu acredito que muita gente no mercado de cripto já ganhou e já perdeu muito dinheiro com criptomoeda, eu também a mesma coisa, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, normal, né? Mas o ramo das criptomoedas sempre me fascinou. Por conta de quê? Porque como eu venho da área de exatas, para mim, o ramo de cripto, me fascinou demais essa questão da lógica, a questão matemática da parte da tecnologia blockchain, né? E também a transparência de tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito fã de jogos, desde pequenininho, sempre gostei muito de jogo de videogame, de tabuleiro, de cartas, sempre fui fã de juntar a família naquele final de semana para jogar um jogo, ou nos finais de ano, né? Sempre juntar o pessoal ali para jogar, sempre fui muito fã. E o que acontece? Eu tinha uma dor muito grande. Eu gostava de jogar em casas de apostas online, casas de jogos online, mas eu sentia muito manipulado. Eu sentia, assim, extremamente manipulado e sempre tive essa dor junto comigo. Porque, poxa, por que as pessoas não fazem jogos justos, né? Obviamente que casas de jogos já tem um lucro fantástico, por que ainda assim tem que ter manipulação para poder ter lucro, né? Eu sempre tive isso comigo. Quando eu conheci realmente um pouco mais aprofundadamente o mundo das criptos e comecei a entender de como funcionava a tecnologia blockchain, de como funcionavam os smart contracts, as limitações, as possibilidades, me surgiu a ideia de, cara, o porquê que não fizeram ainda, ou por que não fazer jogos dentro da blockchain, né? Ou seja, toda a lógica do jogo estar dentro da blockchain, não apenas ser uma casa de jogos online que aceita cripto, que é algo que a maioria faz, né? Mas sim a lógica está dentro da blockchain. Por que a lógica está dentro da blockchain? Para que fosse justo, transparente e honesto, né? Isso realmente faz a diferença. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. E fazendo parte do ramo, acabei trabalhando em algumas empresas, montando tokenomics, ajudando com ideias, testando sistemas, né? E fui adquirindo uma experiência muito bacana durante esses últimos anos. Mas chegou num ponto que eu tentei falar, tentei expor minha ideia e nunca fui ouvido. Tentei contratar programadores e foi só decepção. Até que chegou um momento que eu falei, cara, quer saber? Eu vou aprender a programar esse trem. Eu já entendi um pouco de como funcionava a lógica dos smart contracts. Falei, poxa, já entendo como funciona a lógica. Vou estudar programação, vou estudar como fazer o código e vou fazer essa bagaça. Falei, eu vou fazer. Eu vou aprender programação. E comecei a estudar, né? Estudando ali, geralmente de madrugada, nas horas livres. E peguei muito firme no estudo da programação. E fui mergulhando cada vez mais nesse mundo. E escrevi os códigos. Comecei a escrever os códigos dos produtos. Porque antes eu tinha sempre escrito a ideia no papel, a lógica no papel, de como deveria funcionar. Mas não estava em código. Porque conforme eu ia tendo a ideia de um jogo para adaptar ele para blockchain, eu ia escrevendo, né, a lógica no papel. E aí eu falei, cara, agora que eu aprendi a fazer programação, agora que eu aprendi, e estou aprendendo, principalmente, né, na época eu falei, estou aprendendo programação, eu vou fazer na prática. E vou começar a desenvolver esses jogos, porque daí eu ainda aprendo mais ainda, né? E fui fazendo isso.
ao decorrer dos anos? Fui construindo a lógica dos produtos, fui construindo o código dos produtos e comecei a testar esse produto, né? Então, eu já vinha produzindo os jogos, a ideia, né, o conceito desse ecossistema, já tem quase 6 anos, vou dar um pouquinho mais, que eu venho ali, pouco a pouco, escrevendo e desenhando, e dando ali, né, todo o meu know-how ali de como construir um ecossistema, de como fazer tokenomics, de como fazer a coisa acontecer e girar de uma forma muito bacana, né? Então, hoje, senhores, o que vocês vão conhecer é um pouco, né? Eu falo realmente que é um pouco, porque é bastante informação, sobre o que é o ecossistema da LuxPlay, tá? Sugiro que você pegue um papel, uma caneta, para você anotar as informações que eu vou falar aqui, ou anotar as dúvidas que você possa ter. De novo, é bastante informação, então esteja bastante atento ao que nós vamos passar para você. Já que você está prestes a conhecer a primeira casa de jogos, primeiro cassino online do mundo, que divide os lucros com os afiliados. Eu nunca vi uma casa de jogos em nenhum lugar do mundo fazer isso. Não só isso, é a primeira casa de jogos do mundo onde a lógica dos produtos está toda dentro da blockchain. Então, o resultado é 100% transparente, 100% aleatório, vindo ainda da Chainlink, né? Nós temos como parceira a Chainlink, que é uma empresa multimilionária no setor de cripto. Ela oferece diversos serviços, né, como números aleatórios verificáveis, automações, entre outras coisas que eles oferecem, e nós pegamos todos os resultados que precisam ser aleatórios, que precisam literalmente ter de verdade, né, números reais aleatórios, a gente pega tudo isso diretamente da Chainlink e a gente deixa um rastro para você justamente lastrear tudo isso, fazer a auditoria, verificar que realmente esses números vêm de lá, né? Então, todos os nossos produtos têm a lógica exposta, né? A gente tem ali a lógica aberta dentro do nosso white paper, onde a gente fala exatamente o que acontece dentro, né? Todos as transações, vocês conseguem ver tudo nas transações dentro da blockchain. Uma parte de tudo que entra dentro dos jogos é dividido com a comunidade através ali dos stakings de Lux e de Play, recompensas por indicação, né? Ou seja, a gente tem um programa de afiliados muito forte, rankings e muitas outras coisas, NFTs e etc. Tá? Eu vou passar um pouquinho sobre tudo isso para vocês no dia de hoje. O objetivo é conectar a rentabilidade de uma casa de jogos online, né, com transparência e a propriedade do DeFi e dar a oportunidade para as pessoas fazer parte de tudo isso. Como que a receita é distribuída dentro do ecossistema? Então, toda vez que alguém joga um jogo da LuxPlay, o sistema automaticamente direciona já para vários fluxos. Ele já direciona para as pessoas que têm NFTs, já direciona para as pessoas que estão fazendo ali a indicação, né, ou seja, que estão trazendo o jogador para jogar, então já distribui com os afiliados, já compra e queima tanto token Lux quanto token Play, né, então também dá prêmio para o jogador. Então tudo já é distribuído automaticamente a cada jogo, tá? A cada aposta, a cada partida jogada, isso tudo já acontece de maneira automatizada. Para quê? Para a gente não ficar com custódia de valores, tá? Cada jogo, obviamente, que tem um pote, que tem um prêmio acumulado, aquele jogo acumula o prêmio que é para ser distribuído, né? Mas nós não temos acumulação, por exemplo, você coloca um depósito, e aí você com aquele depósito vai jogando, e depois você pode retirar aquele depósito. Não, a gente não faz isso. Automaticamente é o que você está postando naquele momento, naquela transação, né? Então a gente não fica com valores de ninguém ali guardado, tá? Nós temos 2 tokens centrais dentro do nosso ecossistema e é importante você entender a diferença e o papel de cada um deles, né? O primeiro token que nós temos é o token Play. Ele é o nosso token de utilidade, ele é o token de jogo, que as pessoas podem jogar com ele, tá? Ele é um token que nós temos sim um programa de distribuição de tokens, né? Que é um staking, que você pode deixar tokens Plays em staking para ganhar mais tokens Play, né? Ele tem uma demanda orgânica através de gameplay contínuo, ele tem supply ilimitado, tá? Porque literalmente ele é um token de jogo para ser jogado, né? E parte das receitas toda é convertida em play queimada, né? Agora, nós temos também o Lux.
O Lux, pessoal, ele é um RWA. O que é um RWA, Jonas? Um RWA, gente, a sigla já diz, Real World Asset. Ele é um bem do mundo real, ou seja, ele é a tokenização do nosso ecossistema. O RWA é literalmente as ações da LuxPlay, onde quem tem um token Lux é a mesma coisa se ele fosse dono de uma ação do ecossistema da LuxPlay, tá? Então isso é muito forte, isso é muito importante, inclusive. E a receita do ecossistema também é distribuída aos stakers de token Lux, que eu já vou explicar um pouquinho mais como funciona isso, tá? Ele tem um supply limitado de apenas 10 milhões de unidades. E a gente tem uma compra e queima muito agressiva dentro do ecossistema, o que faz com que o supply dele caia cada vez mais, tá? É um token que nós estamos em pré-venda, na verdade, finalizada já a pré-venda, nós vamos colocar liquidez nele dentro da Uniswap no dia 5 de janeiro, tá? E toda a receita dos jogos vai ser comprada e consumida, comprada e queimada, né, de Lux. Então, parte da receita, ela compra Lux e queima, fazendo com que cada vez mais a gente diminua o supply do Lux, né? Então, isso aí realmente vai fazer com que o preço tenha uma escassez e uma procura muito grande no mercado, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho do PlayHub. O PlayHub, pessoal, é o sistema de staking, não, o programa de staking. Perdão, deixa eu tomar uma. Ele é o programa de staking do Token Play, tá? Dentro do PlayHub, pessoal, vocês podem deixar tokens plays em staking para receber mais tokens play. O sistema funciona em ciclos de 8 horas, ou seja, temos 3 ciclos por dia. E temos 3 planos diferentes. Você pode escolher o plano de 0,1266 por ciclo, ou o plano de 0,1841% por ciclo, ou o plano de 24,13%, né, 0,2413% por ciclo. Cada plano ele tem uma taxa de alimentação de produto, né, a taxa AP, aonde parte do que você está colocando, você vai colocar um valor a mais de token justamente para poder pagar por essa taxa de alimentação de produto. Mas que taxa é essa, Juntas? Para que serve? Essa taxa, pessoal, hoje a gente envia para os produtos, para os jogos. A gente coloca no prêmio, por exemplo, ali da loteria, do Power Pick. Isso faz com que o Power Pick ele fique mais desejável, porque o prêmio fica cada vez maior. E aí, quanto mais o prêmio é maior, mais atrai jogadores. Quanto mais jogadores nós temos, mais receita nós temos. Então, é um ganha-ganha, né? Cada plano também tem um tempo ao qual o valor que você colocou em staking, ele fica indisponível, e a partir desse período ele já fica disponível, caso você queira retirar ele a qualquer momento, tá? Então, no plano 1, você pode retirar os tokens que você deixou em staking a partir depois de 24 horas, no plano 2, 10 dias, e no plano 3, 30 dias. Ah, eu preciso retirar? Não, é só se você quiser. O sistema já faz um juros composto automático, tá? Você não precisa ficar tirando e colocando para fazer juros compostos, ele já faz isso para você de forma automatizada, tá? E isso é muito potente. Então, por exemplo, uma pessoa que ela coloca 100 tokens no plano 1, e ela, se ela deixar esses 100 tokens ali, fazendo juros composto, tá gerando token. Em um ano, esses 100 tokens dela virou 400. Tá? Então isso realmente é uma forma de multiplicação muito forte. Cada um tem uma estratégia. Muita gente, ao invés de gastar o dinheiro no jogo, ele coloca aqui no staking, e o que rende do staking ele joga, né? Então é como se teoricamente ele jogasse de graça e vai jogando, e assim vai. Cada um tem uma estratégia diferente, mas é muito bacana ver isso dentro do ecossistema e vocês trabalhando com isso. Dentro do PlayHub também nós temos um programa de afiliados, tá? Aonde você pode ganhar parte do que os seus afiliados têm em staking. Então, se eu convido, por exemplo, o Joãozinho vai lá e coloca 1000 tokens em stake. Para efeito de cálculo, vamos dizer que o Joãozinho ganhasse 1% por ciclo, tá? A gente sabe que não é isso, mas só para efeito de cálculo. Então, se o Joãozinho ganha 1% por ciclo, ele está ganhando de 1000 tokens, ele está ganhando 10 tokens por ciclo. Eu vou ganhar 35% desse valor, ou seja, eu vou ganhar 3,50 por ciclo que ele deixa os tokens em stake, tá? Isso vale para toda a minha rede. Para o Unilevel do PlayHub, eu preciso, obviamente, ter staking. Eu posso ganhar de bonificação de rede até 2 vezes o valor que eu tenho em stake, tá? E para liberar cada nível de ganho, eu preciso de, pelo menos, ter $100 por nível a mais em stake. Ou seja, se eu tiver 1.500 tokens em stake, né, perdão, $1.500 em staking,
eu já posso ganhar dos 15 níveis de indicação, tá? Agora, vamos falar das formas mais fortes de se ganhar dentro do ecossistema. Nós temos outras 3 formas de ganhos que são extremamente agressivas dentro do nosso ecossistema para você se tornar sócio, que eu quero que você preste e redobre a sua atenção. A segunda forma de ganhos que nós temos dentro do ecossistema é o staking de token Lux, né? Um token que por si tem uma valorização de mercado, né? Ele pode continuar e vai continuar subindo de preço. É um token que tem um supply limitado, uma força de compra gigantesca, tá? E vocês não têm noção de tudo que pode acontecer com esse Lux na questão de valorização, tá? Cada jogo nosso, conforme a pessoa joga, já compra token Lux e queima. Fora outros mecanismos que nós temos e também que já estão sendo adicionados ao ecossistema, que a cada vez mais vai comprar e tirar token Lux do mercado, tá? Se você coloca seus tokens Lux em staking, você vai participar de uma distribuição da receita de cada jogo, tá? Ou do ecossistema por completo. Você pode deixar a partir de 500 tokens em staking, de 500 a 999, você participa da repartição de metade do que o jogo está repartindo. Então, por exemplo, vamos imaginar que o jogo estivesse repartindo com os stakers de Lux $100 mil. Se você está no Tier 1, que é de 500 a 999, você vai participar da distribuição de metade desses $100 mil, que são $50 mil. E aí é por peso, cada pessoa, quanto mais tokens a pessoa tem, mais ela recebe. E aí ela recebe um percentual desses $50 mil que está sendo dividido com os stakers de Lux. E se eu tenho mais de 1.000 tokens, eu participo dos 2 tiers, ou seja, eu participo da divisão dos $100 mil. E é também por peso, ou seja, quanto mais tokens Lux eu tiver, quanto mais token Lux eu acumular, mais eu estou recebendo dessas divisões. Tá, mas e se eu não quiser receber só dos jogos, eu quiser receber também do que o ecossistema ganha como empresa, como negócio, como business? Aí a gente tem o Stake Premium. Qual que é a diferença do Stake Premium? O Stake Premium também tem os 2 tiers igual, de 500 a 999 ou de $1.000. A diferença é que você deixa eles num vesting que depois de 90 dias libera para você. Então, se você quer participar do Stake Premium e participar dessa divisão que divide além dos jogos, né? Ou seja, você participa da divisão dos jogos, mas também participa da divisão de tudo que o ecossistema ganha como empresa, como business, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho 10 mil tokens, tá, em staking, e somando todas as pessoas qualificadas, soma 100 mil tokens em staking. Então, o meu peso no pool é de 10%, certo? Porque tem 100 mil tokens ali em staking e eu tenho 10 mil. Tá? Então, eu tenho 10% desses tokens. Vamos imaginar que estivesse chegando $100 mil dentro do pool. Eu vou ter direito a 10% desse valor, porque eu tenho 10% do peso da pool. Então, eu vou pegar 10% desses 100 mil, ou seja, eu vou pegar $10 mil só por ter 10 mil Lux em stake. Enquanto isso, o preço do Lux está subindo e o token Lux é meu, ele está comigo, ou seja, ele é de minha propriedade, né? Só você pode ter acesso a esses tokens Lux. Então, conforme o preço sobe também, você está ganhando na valorização desse ativo, né? Então, isso, literalmente, como eu falei no início, o token Lux, ele é um RWA, é você ter as ações dessa companhia e ganhar em cima sobre tudo o que o ecossistema também produz. Outra forma muito forte de se ganhar dinheiro dentro do ecossistema é ser um parceiro mais afunilado, né? Que é você ser dono de uma NFT. Ah, mas o que é, Jonatas, uma NFT? Muita gente conhece NFT por conta daqueles JPEG dos macacos, né? Do Bored Apes, do Cyberpunk, né, daqueles ursinhos, ou seja, daquelas figurinhas, vamos dizer assim, né? Mas NFTs, na verdade, pessoal, é o nome da tecnologia, que é Non-Fungible Tokens, né? E, ao meu ponto de vista, nas coleções de NFTs que tivemos aí no passado, que ficou muito famosa, foi uma forma muito pobre de ser usada a tecnologia. Porque foi usada, assim, para quase nenhuma utilidade, a não ser dizer que você tinha uma NFT, que você tinha uma figurinha, né? Agora, essa tecnologia ela pode ser muito melhor aplicada. Aqui dentro da LuxPlay, quando você é dono de uma NFT, você é dono de parte de um jogo em específico. Sabe aquelas pessoas que são fãs de uns jogos?
de um jogo em específico, e ela fala, não, cara, eu sou fã desse jogo, eu quero ser sócio desse jogo. Aí ela compra a propriedade de parte desse jogo. Então a NFT nossa é justamente isso, você é dono de parte daquele jogo em específico. E qual é a vantagem nisso? Cada jogo nosso, tá, ele tem uma coleção de NFTs por trás, uma coleção limitada de apenas 120 exemplares, dos quais são 5 Masters e 115 regulares. E como que essas NFTs ganham? Como que essas pessoas dividem o valor que é jogado? 15% do que é jogado naquele jogo vai para os donos das NFTs. Sendo que as Masters dividem 5%, ou seja, se tiver 5 Masters, é 1% para cada uma, e as regulares dividem 10% entre 115 NFTs. Você pode ter quantas NFTs você quiser. Cada jogo a gente tem uma pré-venda de NFT antes. Quando a gente lança o jogo, a gente fecha a pré-venda e aí não existe mais mintagem, não existe mais venda de NFT. Porém, como a NFT é sua, é de propriedade sua e está na sua carteira, se você quiser vender para alguém, se você quiser vender no OpenSea, cada um faz aquilo que quiser com as NFTs, né? Mas depois que acaba, depois que a gente lança o jogo, a gente não abre mais venda de NFTs, tá? E, gente, elas são vitalícias. Então, enquanto aquele jogo estiver existindo, estiver rodando, vocês vão receber daquele jogo pro resto da vida. Imagina só, você compra uma NFT, né? As coleções a gente sempre vende em 3 lotes. A da Sinuca, que é o próximo jogo que nós vamos ter, o primeiro lote, que foi de $50 por cada NFT, já esgotou. O segundo lote, que é de $100 por cada NFT, só tem mais 3, tá? E vamos ter logo mais 35 no terceiro lote a 150. Depois disso, não existe mais NFT. E, gente, os nossos jogos, eu vou falar um pouquinho ainda dos jogos para vocês, são jogos de extremo potencial, especialmente no médio e longo prazo. Imagina a hora que a gente tiver vários youtubers, várias pessoas do ramo de jogos falando sobre a LuxPlay. E vou dar uma dica para vocês, não tá longe, tá? Vocês já vão ver nas próximas semanas aí algumas movimentações de algumas pessoas famosas que eu garanto para vocês que vocês vão, opa, realmente o negócio está tomando outra proporção de divulgação. Tudo a seu tempo, galera, tudo a seu tempo. Nós temos um roadmap bacana. Já falamos muito disso por aqui. Mas as NFTs, gente, vocês não têm noção o valor que isso tem, tá? Eu quero ver, eu vou dar muita risada desse momento, porque eu sei que ele vai chegar. As pessoas fazendo ofertas gigantescas no OpenSea para comprar uma NFT de um jogo. Por quê? Porque a gente está vendendo a preço de banana, literalmente, mas é para ajudar. Porque muita gente já me perguntou isso, mas juntos, as pessoas que pegaram a visão, me perguntaram assim, mas juntos, por que você está vendendo a NFT tão barato? E eu falei assim, cara, é porque eu estou querendo dar oportunidade para as pessoas. É óbvio, no momento que a gente estiver com os jogos já bombando e a gente for lançar outro jogo, as NFTs não vão ser vendidas a esse preço. Mas eu gosto muito de reconhecer e de dar oportunidade. E as pessoas que estão próximas de mim podem confirmar isso. Eu gosto muito de dar oportunidade. Então eu estou pensando em vocês. Para essas primeiras coleções a gente lançou um preço mais acessível, até porque, como eu falei agora, a gente não está tendo propaganda. Mas a hora que a propaganda começar, gente, imagina esse jogo todo mês. Não vamos pensar em movimentos estrondosos, vamos pensar em movimentos de $100 mil por mês. A gente está falando de ser $1.500 ser dividido entre 115 NFTs, 120 NFTs, todos os meses. Então você comprou uma vez por 50, ou por 100, ou por 150 que seja, e todo mês você está recebendo parte de tudo que aquele jogo roda. Imagina um jogo desse viraliza, meus amigos. Vocês têm noção do quanto isso é em ganhos? Vocês têm noção do potencial disso? Igual esses dias os meninos estavam me falando, Jonathan, você não... Teve uma pessoa que me chegou e falou assim, Jonathan, você não bateu bem na cabeça não no preço da NFT, do LuxPool. Aí eu falei para a pessoa, mas por quê? Ele falou assim, você tem noção de quanto um jogo de sinuca roda online? Eu falei, eu tenho. Aí a pessoa falou assim, e você colocou o preço só esse valor? Eu falei assim, bom, como eu disse, a intenção é que dá oportunidade para as pessoas, né? A intenção é literalmente de ajudar vocês. Mas quer que eu cobre $1.000 por NFT? Eu posso cobrar, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês, isso aqui tem um valor
intrínseco e um valor percebido gigante, tá? Então, aproveite, pega a dica, pega o código, vai lá, compre sua NFT. Tem muito poucas a $100 e daqui a pouco já tá 150. E dia 20, gente, dia 20 eu vou lançar o Luxpool e já não vai ter mais venda de NFT do Luxpool. Já foram vendidas 2 Masters, tem mais outras 3 à venda. Né? As Masters, obviamente, são mais caras porque ela pega um percentual, 1% bruto do que o jogo roda, então imagina. E vocês vão entender um pouquinho mais do joguinho da sinuca. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Qual outras 2 maneiras que a gente tem, né, de ser sócio dentro do ecossistema? Nós temos o programa de afiliado dos produtos, aonde que você basta estar cadastrado, você não precisa ter stake, você não precisa ter jogadas, não precisa ter feito nada. Você se cadastrou, começou a falar da casa, começou a falar da LuxPlay, começou a atrair jogadores, você já está ganhando. Os ganhos dos afiliados nossos, da casa de jogos, eles são pagos automaticamente na sua carteira. Vamos lá, você é um influenciador, chamou 100 pessoas ali, essas 100 pessoas vieram, começaram a jogar. De tudo que elas jogam, não é só sobre o primeiro depósito, não é só sobre quando elas perdem ou coisas que outras empresas fazem por aí. Não. De tudo que ela joga, se ela pegar e jogar $1.000, você vai ganhar 10% direto. Na maioria dos jogos, algum jogo paga uma estrutura um pouco diferente, mas a maioria dos jogos, você vai ganhar 10% automaticamente na sua carteira. Eu não preciso pagar vocês, eu não preciso que vocês peçam saque, nada disso. Dos jogos, a pessoa jogou, automaticamente, plim, cai na sua conta, na sua MetaMask, tá? Ou na sua SafePol, né? Na carteira que você estiver usando no Web3. Já automaticamente vai para a tua carteira. Isso é muito forte. Porque imagina, por exemplo, a gente ainda não tem, mas já nós vamos ter apostas esportivas e entre outros jogos, onde as pessoas têm um volume muito grande, porque ela aposta, ganha, aposta, perde, aí aposta de novo, ganha. Então o valor dela, ela fica jogando com uma banca, vamos dizer assim, e aquilo fica aumentando e saindo. Aumentando e subindo, aumentando e subindo. Você está ganhando de tudo que ela joga. Então, às vezes, com $1.000, ela pode jogar um valor absurdo e você está ganhando de cada coisa. Tá? De cada jogo que ela faz. Então, é muito forte. Os influenciadores estão entendendo isso. A gente tem feito reuniões com pessoas muito grandes do ramo e vão começar a realmente fazer uma divulgação da LuxPlay. E eu garanto para vocês, jogadores, gente, não vai faltar. É por isso que eu falo de novo, pega a visão, as NFTs, ninguém entendeu ainda o potencial das NFTs, isso eu garanto para vocês, tá? Bom, segurança, justiça e transparência. Nós temos, de novo, aleatoriedade verificável pela Chainlink, todo sorteio, resultado, tudo utiliza a Chainlink, tá, galera? E vocês podem verificar isso on-chain. Temos, dentro do Token Play, um mecanismo de proteção da liquidez que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque o Play, né, o Token Play, ele é como se fosse uma stablecoin. Ele tem o valor dele fixado a $1,17, tá? 1,17 USDT, tá? Então, um Play é 1,17 USDT. Sempre foi, sempre, provavelmente sempre seja 1,17 USDT. Nós temos um contrato inteligente, que ele limita vendas por transação, vendas por carteira por dia e global por hora. Por que isso, Jonatas? É um sistema, um mecanismo de segurança. Por quê? Vamos dizer que Deus o livre guarde, alguém tivesse acesso e minta, um hacker, vamos pensar num hacker. Uma pessoa fosse lá e hackeasse o sistema e levasse uma ruma de tokens play. Ele ia tentar vender, ele não ia conseguir vender muito valor. Ele ia vender um certo valor, isso ia alertar os mecanismos, e esse valor, né, ele vendeu, obviamente, esse valor, ia alertar a gente os mecanismos, e eu conseguiria ir lá e neutralizar essa ameaça. Ou seja, neutralizaria o hacker, daria tempo de eu hackear o hacker, vamos dizer assim, e ele não conseguir levar toda a liquidez ou prejudicar de forma danosa todo o ecossistema. Tá? Então, são camadas em cima de camadas em cima de camadas de proteção que eu coloquei dentro do ecossistema que protege tudo o que a gente está construindo. Tá? Nós também temos métricas 100% on-chain, então todas as queimas, prêmios, comissões, tudo isso é público. Tudo isso vocês veem nas transações. Tá? E, gente, tudo transparente,
tudo 100% verificável. Se a casa não for transparente e segura, vocês podem ter certeza, não é LuxPlay, tá? Aqui a gente falou um pouquinho também dos leaderboards, né? Ou seja, para o pessoal que faz a divulgação, nós também temos rankings mensais, onde as pessoas que focam na divulgação, trazer jogadores, se elas se destacam, se elas são as pessoas que estão entre as que mais trazem volume, isso em cada jogo específico, ela ganha um percentual a mais, ela ganha um percentual de tudo que rodou naquele jogo em específico. Vou dar um exemplo. A gente tem ali o LuxCross. O LuxCross, as pessoas que mais trazem volume participam de 2,5% de tudo que foi jogado no mês inteiro. Então, as 3 pessoas que têm o maior volume ganham vão dividir ali 2,5% de tudo que foi jogado no mês todo. Gente, é muito forte, tá? É muito bacana. Outra metodologia de ganhos que nós temos dentro do ecossistema que é literalmente fantástica. Agora, vamos falar um pouquinho dos nossos produtos, os produtos que nós já temos lançado e os produtos que ainda a gente vai lançar. Eu só quis lançar esse ecossistema, gente, quando eu já tinha muito produto pronto para poder lançar um produto por mês, tá? Fora que a gente tem uma equipe fantástica e maravilhosa, pessoas que fazem trabalho de design, pessoas que fazem trabalho de teste, pessoas que fazem trabalho de conexões, né, e eu que faço os contratos inteligentes, a gente trabalha muito rápido, numa sinergia, uma sintonia muito boa, e a gente consegue realmente estar entregando tudo aquilo que a gente promete, tá? Temos já lançado o PowerPeak, foi o primeiro produto que nós lançamos, já lançamos o ecossistema com o PowerPeak. O PowerPeak ele é uma mega sena, uma loteria descentralizada, é onde você pode escolher 6 números, né, e ver se você vai conseguir acertar os 6 números que vão vir da Chainlink, tá? Você pode jogar escolhendo entre 1 até no máximo 15, entre 6 até no máximo 15 números, né? Quanto mais números você escolhe, mais chance você tem de ganhar, mas mais caro fica o seu bilhete, né? E você vai escolher números ali entre 1 e 60, vai escolher 6 números, ou de 6 a 15 números, né? E vai fazer o seu jogo. E vai ver o resultado vindo da Chainlink e ver se você foi o grande sortudo de acertar justamente os 6 números que viriam. Já temos ali uma grande quantidade de valores acumuladas, né? Já tivemos aí, acredito que 13 ou 14 rounds já rodados. Temos ganhadores e pagamos prêmio, né, para pessoas que acertam com 3, 4, 5 e 6 números, tá? Então não é só 6 e 5 acertos, a gente paga também para 3 e para 4 acertos, e isso realmente é um pouco mais fácil, né, de se acertar, e realmente é viciante, galera. Tem pessoas que nunca jogaram na vida, que hoje eu conheço aqui, que tá jogando toda semana, comprando 50 ingressos, 60 ingressos, né, Ezequiel? Pessoa que eu vi que nunca jogava na vida, hoje joga comprando 50 ingressos, vocês não têm noção. Temos também o Prediction, tá? O Bullseye e o Close Call, que é um produto que vai receber uma expansão. Então, quem tem NFT do Prediction, gente, fique em paz que nós vamos expandir esse jogo. Nós não vamos ficar tentando adivinhar só o preço do Bitcoin, tá? Nós vamos ter outras predições dentro do Prediction, beleza? Hoje, o produto está funcionando baseado em tentar acertar qual vai ser o preço do Bitcoin de 2 modalidades, né? Eu falo que é um produto duplo. Ele é o Bullseye, que é o preço exato, e o Close Call, que é o preço aproximado. Então você pode tentar acertar um dos dois, ou o preço aproximado ou o preço exato, e receber um prêmio, caso você acerte, né? Ou caso você esteja mais próximo ali. O bacana do preço aproximado é porque todo jogo, todo round sai ganhador. Então você tenta acertar, você precisa só acertar o mais próximo, você não precisa acertar exatamente o preço do Bitcoin, né? Obviamente, se você acertar o outro, o prêmio é muito maior, mas é um pouco mais difícil. Gente, temos também o LuxCross. O LuxCross ele é um jogo muito divertido, é um jogo onde você tem que atravessar de um lado para o outro, né? Um joguinho da masmorra que eu carinhosamente apelidei ele. Você tem que atravessar de um lado para o outro, você vai escolhendo as pedras, a sequência de pedra, tudo isso vem da Chainlink, tá? Toda essa aleatoriedade, tudo isso vem da Chainlink. E você tem que acertar as pedras que existem para você chegar até o final. Você pode parar a qualquer momento nesse jogo e já sair com o multiplicador. Então aqui você aposta um valor, por exemplo, $10. Passou o primeiro nível, você já pode sair com 60% do que você colocou. Então você apostou 10, você pode sair com 6. No segundo nível, você apostou 10, você pode sair com 10,50. No terceiro, você apostou 10, pode sair com 12,20.
No quarto, você pode sair com 17,20. No quinto, você pode sair com 24,50. E no quarto nível, com 49. Tá? Então, é 490% no último nível. Né? No exemplo de $10, você sairia com 490. Se você colocar 100, você ia sair com 490. Né? $490. Se você colocasse $1.000, você ia sair dali com $4.900. Né? Então, é um jogo bem viciante. Tá? E muita gente me falou, nossa, Jonatas, tô jogando bacana, e ele toda hora pede a aprovação para mim. Toda hora eu tenho que aprovar e mandar uma transação na blockchain. Justamente por isso. Porque a gente é exatamente aleatório. Se não fosse aleatório, gente, eu colocava ali para o início, você começava a jogar, e você não saberia se eu estaria manipulando, ou se a casa estaria manipulando esse resultado ou não. Com os resultados vindo pela Chainlink, cada transação que você envia, você primeiro escolhe, e a Chainlink diz para você, você acertou, você não acertou. Então, o resultado todo vem da Chainlink, de cada pedra, de cada estágio, vem automaticamente através da Chainlink, tá? Então, isso é muito, mas muito forte mesmo, tá? Bom, outro joguinho que nós temos é o famoso Luxpool, que eu tô mexendo nele, eu queria mostrar para vocês, eu tentei mostrar aqui no começo da live, mas como eu estava mexendo nele ontem à noite, justamente para deixar vocês começarem a testar, e eu pretendo fazer isso até segunda-feira, liberar para vocês uma versão de teste, eu agora fui tentar jogar ali, ele tava com... deu uma engasgada ali, que eu preciso continuar mexendo nele, mas é um joguinho onde você vai poder jogar sinuca grátis, vai poder jogar um jogo para você tentar acertar as bolas e ver qual o menos tempo que você faz. Outra modalidade que nós vamos ter, eu consigo mostrar um pouquinho, tá? Eu não vou conseguir mostrar o jogo ali total, mas eu consigo mostrar para vocês um pouco. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos apresentar outra página. Olha só, temos aqui o Luxpool. Já está conectando a carteira, ou seja, já está funcionando a parte de blockchain, né? Temos aqui a parte de inventário, onde você vai poder escolher seus tacos, tá? E esse é o bacana. Pega a visão comigo. Você vai poder comprar, se você quiser, tacos diferentes. Vai poder comprar tacos de cores diferentes, com desenhos diferentes. Nós vamos ter 20 itens, né? 20 tacos diferentes, 20 mesas diferentes, 20 backgrounds diferentes de início, tá? Onde você vai poder escolher o estilo diferente que você quer de mesa, o estilo que você quer jogar de qualquer coisa que seja aqui. Vamos ter sim, essa parte, né, de você escolher ali o taco, de você escolher a bola, de você escolher as bolas, não, perdão, a mesa e o fundo. Vamos ter a área onde você vai comprar isso, tá? Ainda falta conectar essa parte. Mas você vai poder comprar o item específico, então, por exemplo, vai mostrar os 20 itens ali, tá? Ah, gostei desse item, você pode comprar esse item, seja com SDT, seja com Play. Ou você pode comprar os pacotes, como se fosse pacote de figurinha, que vem aleatório, tá? Agora, uma dica, que eu acho que isso ninguém sabia e eu vou falar hoje, anotem. Cada item que você comprar dentro do Luxpool, ele é teu. Ou seja, ele é uma NFT. Isso, gente, não sei se vocês têm essa noção. Nós estamos trazendo para o mundo dos jogos a camada de propriedade. Por exemplo, alguns jogos já estão fazendo isso, tá? E nós já estamos entrando dentro desse mercado. Que antigamente, quando você comprava um item num jogo, ou você gastava dinheiro num jogo, você tinha aquele jogo, aquele item, mas só dentro do jogo. Você não conseguia fazer nada com ele fora do jogo. Aqui no Luxpool, esses itens são seus, eles estão na blockchain. Então, se você quiser, fora do jogo, transferir de uma conta para outra, transferir de uma carteira para outra, se você quiser vender para uma pessoa no P2P, se você quiser vender dentro do OpenSea um item, ele é seu. O que vai ter de gente comprando pacote e ganhando tacos raros, mesas raras, backgrounds raros, que vão valer ali 30, 40, 50, 60 dólares, 100 dólares, e ele pagou 3, 5 dólares, 10 dólares no pacote de figurinha? O que vai ter gente fazendo trade disso, de comprar pacote de figurinha, tirar um raro, vender para uma pessoa, vender para outra? Gente,
as possibilidades disso aqui, vocês não têm noção, tá? Então, já estou dizendo que eu não tinha falado para vocês ainda, mas cada item do ecossistema, ele é uma NFT, tá? Então, isso para vocês é a propriedade, vocês são literalmente donas daquele item, tá? Nós vamos ter torneios dentro desse jogo. Como vai funcionar os torneios? A gente vai ter torneios de 8, 16 e 32 jogadores. Eu construí o servidor de uma maneira que, assim que tiver 8 pessoas esperando numa sala, começa o torneio. E aí as pessoas são divididas nas chaves e já vão jogando, e acabou, os 3 primeiros vão dividir o pote, tá? Então, de todas as taxas que vocês apostaram, 80% vai ser para os ganhadores, 20% a gente compra em token, queima, distribui para os donos de NFT e etc e tal. Então, imagina comigo. Imagina, você pega ali, cada jogador apostou $100. O primeiro vai levar 50% do pote. O segundo, 30% do pote. E o terceiro lugar, 20% do pote, gente. Você vai ter torneios de todos os valores, desde $1 de entrada até $1.000 a entrada, né? De 8 até 32. Agora imagina um torneio de 32 pessoas apostando $1.000. O primeiro, o quanto que não pega, né? Então, gente, realmente vai ser uma loucura isso aqui. E vai ter torneio a toda hora. Toda hora que tiver 8 pessoas, 16 ou 32 pessoas para jogar, começa um torneio, tá? Não só os torneios, nós vamos ter as partidas 1 a 1. Você vai poder jogar grátis, sozinho, tá? Você vai poder jogar grátis um contra o outro também. E você vai poder jogar apostando um contra o outro. Aí imagina, você entra, quer apostar $1, e a pessoa que também quer apostar $1, vocês vão jogar junto. O ganhador ganha 80%. Então, se você ganhar, você leva 1,60. Olha só que interessante. Você pode ir jogando toda hora, todo dia. Ou seja, aqui vai depender puramente da sua habilidade como jogador, para você ganhar dinheiro com esse jogo, tá? Caso você não seja dono de uma NFT, porque se você for dono de uma NFT desse jogo, você vai estar ganhando de tudo que as pessoas apostam, de tudo que as pessoas pagam de entrada no torneio e de tudo que as pessoas compram de itens dentro desse jogo, tá? Então é muito, mas muito forte. Vamos ver se o solo mode está funcionando. Não, não está. Como eu mexi na questão de 1 ou 2 jogadores, ele não está deixando... ele não está saindo essa tela preta. Eu preciso justamente mexer nessa tela preta. Mas está vendo? Ó, o taco aparece aqui, obviamente, mas some por conta do que eu já joguei, né? Entre aspas. Mas a mesa já está mostrando a customização, já está mostrando as bolas. Já mostrei em outras lives. Se você quiser ver esse jogo funcionando, eu tenho vídeos dele funcionando. Mas tá com essa tela preta aqui que não deixa a gente jogar, infelizmente. Né? Mas, gente, o joguinho tá saindo. Eu vou conseguir até o final de semana, até segunda-feira, vou trabalhar bem esse final de semana. Até segunda-feira eu vou liberar para vocês já jogarem um contra o outro grátis, já conectar a carteira, já sentir um pouco do que é o LuxPlay, para nós no dia 20 lançarmos a versão completa, já com o torneio, com os itens, com a compra de itens sendo NFTs e tudo mais. Nós vamos estar lançando tudo isso no dia 20, tá? Vamos voltar para a apresentação, já que já mostramos um pouquinho do jogo. E, senhores, esse jogo eu tenho certeza para vocês, esse jogo aqui vai mudar muita coisa. Outra coisa que nós vamos fazer com esse joguinho, tá? Também não tinha falado, hoje vai ser a primeira vez que eu vou falar essa informação. Anotem. Nós vamos pegar esse jogo, de primeiro momento, ele vai ser lançado Web 3. Uma versão Web 2 com Web 3, né? Num sentido que você vai fazer o login por dentro da MetaMask, no navegador da MetaMask. Ou se você está no computador, você vai fazer pelo Google Chrome, ou pelo Brave, ou pelo qualquer navegador que você usa, certo? Beleza. Ano que vem, eu vou lançar esse jogo nas plataformas de aplicativo. Ou seja, eu vou lançar ele no Play Store e no App Store. Tá? Ele não vai ficar um joguinho só de web, só de browser. A gente vai transformar ele num aplicativo, literalmente num jogo, né, aplicativo, e lançar eles na App Store e no Google Play. Ou seja, vocês vão poder baixar no seu celular e jogar, com todas as funcionalidades, torneio, tudo igualzinho, pagando um contra o outro, tudo isso dentro das lojas de aplicativos. Vocês têm noção do que é isso?
A hora que a gente lançar isso, gente, imagina, as pessoas já gastavam dinheiro no 8-Ball, que era o jogo, vamos dizer, o jogo que lançou de pool, um dos mais famosos, né, que lançou. Já gastavam uma grana no 8-Ball. Agora imagina num jogo que eles podem ser dono dos próprios itens, que eles podem vender os próprios itens, que eles podem participar de torneio e ganhar dinheiro, que eles podem jogar um contra o outro e ganhar dinheiro. Ah, um outro detalhe que vai ter aqui também. Para as pessoas que gostam de jogar grátis, né, elas têm uma energia por dia. Então elas podem jogar, por exemplo, 3 partidas e aí restaura a cada 4 horas uma nova energia para ela poder jogar a partida ou um contra um grátis ou sozinha grátis, né? Ah, mas eu quero continuar jogando grátis, mas eu quero jogar mais partidas. A gente vai ter uma opção da pessoa pagar $3 por mês, ou seja, uma mensalidade pequena, para ela ter 5 energias, ou R$4,99 por mês, e ela pode jogar grátis ilimitado. E também o valor dessas assinaturas, a gente vai dividir tudo com as NFTs. Gente, vai ser um estouro isso aqui. Eu tenho certeza que é um joguinho que vai viralizar muito forte, né? E qual que é o nosso roadmap para os próximos anos? A gente ainda vai lançar, no primeiro trimestre de 2026, nós vamos lançar os slots, nós vamos lançar bingo, né? No segundo trimestre, nós vamos lançar o poker, que vai ser o poker online. Esse produto, vocês não têm noção do potencial disso aqui, tá? Nós vamos lançar também o blackjack. Nós vamos, durante o ano, ter muitos outros jogos sendo lançados, especialmente o do futebol, né? Mais ou menos no mesmo estilo do Luxpool, mas futebol para você jogar um contra o outro ali, também vai ser algo, também, com certeza, muito viral. E até então, em 2027, nós iríamos lançar as apostas esportivas, justamente porque a gente precisa de licença para poder ter as apostas esportivas de forma legal, né, legalizada, tudo certinho. Só que nós já demos entrada nas licenças dentro do território brasileiro. Então, nós já demos oficialmente a entrada nas licenças de bet no Brasil. Então, saindo essas licenças, que provavelmente saem até março do ano que vem, nós já vamos poder adicionar ao ecossistema as apostas esportivas descentralizadas, senhores. Vocês têm noção do que é isso? É coisa de doido, tá? E também nisso nós vamos expandir o Prediction. Vocês não têm noção do potencial disso aqui, não. Não tem. Garanto para vocês que vocês não têm. Garanto. Mas vamos fazer isso já no ano que vem. O que era para ser em 2027, nós vamos fazer ano que vem. Ah, mas tem outros produtos e outras coisas para ser lançada? A gente tem muita coisa produzida para ser lançada. A gente tem roleta, né? Os slots a gente pode produzir vários com desenhos diferentes, etc e tal, compartilhando o mesmo pote ou com potes diferentes. A gente tem muita opção, muita coisa para ser feita. A gente ainda vai incluir nessa modalidade de 1 contra 1, nós vamos incluir dama, xadrez, dominó, vamos incluir o truco, né? Vamos incluir ali como é o nome daquele outro jogo? Gente, tem muitas opções, tá? Tem muitas opções de jogos. Nem lembro tanto jogo que eu já tenho produzido aqui, mas a gente tem lógica pronta para muito jogo para a gente jogar dentro desse ecossistema. Então a gente vai sempre estar ali, pelo menos um por mês, jogando pelo menos um novo jogo por mês ali, dentro do nosso ecossistema. No ano que vem, 2027 e 2028 e assim por diante, nós sempre vamos ter jogos novos sendo adicionados aí dentro do ecossistema. Bom, queria falar que foi só isso, né? Mas eu sei que foi muita informação e ainda tem muito mais coisa para vir, vocês não têm noção. Eu já estou avisando para todo mundo, dia 6 de janeiro, tá? Dia 6 de janeiro, nós vamos ter uma live especial. Não sei nem que dia que é, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não sei nem que dia que é do dia da semana. Uma terça-feira, olha só. Dia 6 de janeiro, nós vamos ter uma live especial, tá? Então já anote essa data, para você estar ali sentado na frente do computador. Eu vou passar muita novidade que nós vamos ter logo em janeiro, dentro do ecossistema, tá? Coisas porque nós já vamos ter lançado a liquidez no Lux, que daí vai se tornar possível para a gente fazer. E vocês não têm noção de coisas que vão surgir aqui dentro do ecossistema. Se você achou que já estava bom, eu garanto para vocês, vai ficar muito melhor.
Nós estamos falando de plano de carreira, nós estamos falando de muitas outras coisas, promoções, viagens. Gente, vocês não têm noção do que vai acontecer com a LuxPlay em 2026, 2027 e em diante. Tudo que nós temos programado, tá? Já vou dar uma dica, tirem seus passaportes, senhores, tirem seus vistos, não percam, não durmam nessas oportunidades, entendeu? Vai já se preparando, principalmente você que é construtor, que é pessoa, que é influencer. Acredite, o que nós estamos preparando aqui vai deixar vocês de cabelo em pé, então não percam essa live do dia 6 de janeiro. Beleza? Senhores, como eu falei, sei que é muita informação. Se você ainda tem alguma dúvida, não fique com dúvida. Pergunte para a pessoa que te chamou, que te mostrou essa live, ou que te mostrou essa gravação, caso você esteja assistindo a gravação. Tire todas as suas dúvidas, tá? E venha participar junto com a gente. Eu criei o ecossistema de uma maneira que nós temos várias oportunidades de você ser sócio, justamente porque eu sei que as pessoas são diversificadas, ninguém é igual a ninguém, e tem pessoas que preferem mais um tipo de parceria, outros que preferem mais outro tipo de participação dentro do ecossistema. Por isso que eu criei várias maneiras de você ser sócio do ecossistema e ganhar também dos lucros dessa casa de jogos, que é a primeira descentralizada do mundo. Então, tire suas dúvidas, venha, escolha qual é o seu perfil que você mais gosta, venha ser parceiro junto com a gente, bora criar esse ecossistema, bora fazer esse negócio ficar conhecido no mundo inteiro. E, gente, vamos para cima que a gente está apenas no início. Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana. No coração de todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, senhores. Tamo junto.